Desde o começo a gente veio muito nesse core do ao vivo também, que é o que a gente ama fazer, né? Então... O que é o ao vivo? Vocês registrarem um show ao vivo? Também, performance, assim, do artista ao vivo. E aí a gente tá falando também de eventos, né? De cobrir um evento, de mostrar a energia do evento, né? Aquela coisa que vem de dentro mesmo. E a gente conseguir transmitir isso pro ambiente do digital. Traduzir a experiência ao máximo, né? E essa tradução, ela sempre perde um pouco de energia quando você vai pro audiovisual, né? Porque Esse o é nosso show ao desafio. vivo tem uma potência, uma catarse, uma energia que quanto menos entropia tem pro audiovisual, tanto melhor é o audiovisual, né? Mas deve ser super difícil. E para você fazer isso. E para você se perder e fazer uma cobertura, se perder é muito forte, né? Mas para você começar a olhar o show muito de fora, o evento muito de fora e isso virar uma cobertura mais fria, é muito fácil. E uma curiosidade, uma vez que você começou a fazer esse tipo de registro para todo tipo de artista, o que aconteceu com o lado fã de vocês? Vocês começaram na música, né? Uhum. Eu, por exemplo, quando eu vou em show, eu já não tenho mais essa catarse, porque eu fico vendo luz, eu fico vendo equalização de show, de som, se tá difícil de pegar drink ou não. Quer dizer, porque eu trabalho com isso, o meu lado de fã meio que atrofiou. E com vocês? Igualzinho, mesma coisa. Mesma coisa. A gente começa a ter um olhar muito mais profissional, Mais né? Técnico, né? Técnico. Essa parte de eventos, assim, que sempre foi, né, o nosso core, sempre foi o que a gente ama fazer. Isso se traduz também no marketing, porque desde o início ali, a grande questão era o lançamento e tal, um grande momento para o artista, lançar um disco, lançar uma música, lançar um clipe. Mas no final do dia todo mundo precisa vender ingresso, né? É a grande demanda e já era, né? Aquela vez já era a demanda do Nando, né? O Nando naquele momento não estava no momento que ele está hoje, né? Então, a gente precisava de mais trabalho naquele início ali, né? Para vender ingressos e mesma coisa os outros artistas. Então, a gente foi desde o início se especializando muito nessa parte do ao vivo. Sempre foi o nosso core. Então, desde a parte de tráfego pago lá no início do Facebook, né? A gente já cuidava disso para os clientes. Era um tabu, né? Quando a gente falava ainda, vamos colocar aqui um dinheiro, né? Na internet, vai ajudar a vender nesse evento. Tinha os eventos do Facebook que funcionavam muito bem. E muitos artistas ficavam, empresários, né? Não os artistas, os empresários ficavam, não, vou colocar dinheiro nesse negócio no Facebook, não vai funcionar, né? Então, a gente tinha muito trabalho de... Convencimento, né? E de provar a relevância do nosso trabalho no início, né? Uhum. De ter que dizer o porquê que era importante pagar a gente, o porquê que era importante investir, porque é totalmente diferente do cenário de hoje, né? Normalmente os clientes chegam na gente, eles já sabem que eles precisam investir, eles já sabem das necessidades e da importância do nosso trabalho. E qual que é a métrica que vocês usam para mostrar que o trabalho de vocês é valioso? Número de seguidores que começa a aumentar, venda de ticket, porque vocês fazem um trabalho que muitas vezes é sobre marca, né? Uhum. E marca é um pouco intangível, aí de repente o artista também, porque... Muitos são muito egocentrados, acham que é porque a fanbase está aumentando por conta do trabalho e da arte deles. E não conseguem se dar conta de que tem um trabalho de marketing por trás que está fazendo isso, né? Obviamente que o produto é importante, a qualidade daquilo que eles produzem é importante, mas tem um trabalho de vocês que merece atenção e merece também o devido reconhecimento. Que tipo de métrica que vocês usam para mostrar para o artista, para o empresário, na verdade, né? Porque eu acho que esse é o ponto de contato que vocês têm. Nosso trabalho está funcionando. Que tipo de KPI, como se chama na indústria, vocês usam? Uhum. Dentro do nosso trabalho, a gente pega todos esses termos do marketing tradicional e da publicidade tradicional e até do mundo dos negócios e deixa eles mais tangíveis para o nosso mercado, assim, né? Porque a gente fala com pessoas de diversas regiões que não necessariamente entendem exatamente sobre... se eu vou falar ali que teve tantas pessoas alcançadas ou que o CTR dessa campanha foi tal, né? Muitas vezes a galera não entende mesmo, assim, né? Até porque não é o objetivo deles entender daquilo naquele momento. Eles estão preocupados com todas as outras coisas ao redor da construção da carreira do artista. Então, a gente tenta traduzir todos esses objetivos da maneira mais tangível possível e explicar bem no beabá mesmo. Essa campanha que a gente fez tais ações, isso aqui deu certo. Esse aqui, o nosso objetivo era vender ingresso... E conseguimos ou não, né? Conseguimos metade da meta, mas temos agora
essa outra ideia aqui para a gente continuar alavancando essa campanha. Então, a gente costuma ser bem prático e bem transparente, né, nessa tradução das informações, assim, para não ficar aquele monte de termo em inglês e tudo mais, que o artista vai ficar, tá, beleza, mas e aí? Mas o que isso reverteu para minha carreira, né? E uma coisa que a gente costuma sempre perguntar é, por exemplo, esses dias eu tive um feedback de um cliente, de uma produtora executiva de um cliente, ela me falou assim: pô, a música que a gente lançou 3 semanas atrás, esse final de semana, no show lá no interior, as pessoas estavam cantando. Então, são métricas diferentes, né? Entendi. Então, é aí que a gente vê também que é na conversa, né? De entender porque existe o resultado do digital, do quanto alcançou na internet, e existe o quanto aquilo está revertendo na vida real, né? Que é outra métrica, você sabe bem disso, né? Não necessariamente o que aparece no Instagram é o que está revertendo na vida real do artista. E é muito louco, né? Porque tem muitos artistas que têm um número grande de seguidores, que tem uma presença no digital gigante e que não converte isso em venda de ticket. Tem. E artistas com uma base pequena, mas que tem uma fã super fiel também, né? Como que vocês explicam isso? Acontece isso de você ter um artista que é muito forte em rede social, mas que na presença digital ele não tem capacidade de venda de ticket? Acontece bastante. Na verdade, é um fenômeno bem comum hoje em dia, né? Tem muitos artistas de internet que não estão conseguindo fazer essa conversão. Como que vocês... Por que você acha que isso acontece, Caroline? Tem alguns fatores. Um deles é esse que você falou, né? Sem dúvidas, que é, às vezes, um viral, algo que foi rápido ali, mas não rolou uma construção, de fato, né? De base, de né? base, De fã. então não tem fãs, né? Um outro fator que pega também é que, às vezes, o artista é gigante, mas ele não divulga o próprio show dele, né? Você deve viver essa experiência bastante. Tipo assim, fechamos aqui para tal artista fazer um show na minha casa de show e ele não quer subir um story na rede social dele de 1 milhão de pessoas. Sabia? Tem que ser. A gente tá colocando isso em contrato, então, tipo post colaborativo, esse tipo de coisa, porque... As pessoas não ficam sabendo do show. Então, isso acontece bastante também, que tem muito artista que tem uma coisa tipo, não, eu controlo meu Instagram e eu... A gente já tenta pegar isso na reunião de comercial, né? Se a gente vê que é muito, a gente fala, não vou nem fazer, porque a gente não vai conseguir trabalhar, né? A gente não vai conseguir trabalhar, não vai dar pra Vocês recusam muitos artistas? Desculpa, Bruno, você ia falar alguma coisa? Chegamos a recusar, isso tá muito ligado com o que a gente falou ali no começo, né? Porque pra gente poder fazer diferença num artista, num projeto qualquer, a gente precisa de entendimento, a gente precisa de aval, né? Então, justamente para ele estar com a B+K, ele precisa entender a diferença que a gente pode fazer na carreira dele, e isso tá muito no como a gente divulga o trabalho, né? E ele também querer esse tipo de trabalho, né? Porque às vezes ele é tão... Ele se vê tão como um gênio criativo que não quer poluir o seu Instagram com comercial. Exato. Aí é foda, né? Tem até uma frase, um conteúdo do Tyler, The Creator, que ele fala muito sobre isso, né? A questão de, cara, você é músico, você é um artista da música, esse é seu trabalho, e você tem que divulgar ele como qualquer outra pessoa divulga seu trabalho. Não tem diferença nenhuma nisso, sabe? Não tenha vergonha de divulgar o seu trabalho. Pelo contrário, bate nessa tecla, né? Muitas vezes o artista quer postar 2, 3 vezes e acha que o trabalho tá feito. Tem que viralizar desse jeito, mas é um trabalho em construção, né? Essa é uma grande diferença também do passado para hoje, assim, né? Porque quando uns anos atrás, quando a grande era das gravadoras ali, a gravadora fazia tudo pro artista, né? Diz, compareça neste dia para gravar o clipe, né? E nesses dias entrevistas, e aí você vai no Faustão, né? Você tinha todo o negócio ali. E no mais, show, e depois férias, então... E agora não, agora o artista ele tem que trabalhar o tempo inteiro, como todas as profissões, né? Então é pesado pro artista também, né? Tem que lembrar dessa parte, é pesado para ele, porque hoje o artista ele tem que ser um compositor, o criativo, ele tem que fazer a arte dele ali, gravar, fazer show, tudo mais, da entrevista, e ele ainda precisa ser um creator, ele ainda precisa... às vezes ser quase um influenciador, ele precisa estar presente online, então é um trabalho pesado também, ele não pode mais sumir, né, como era antigamente. Mas é óbvio que o trabalho de vocês depende muito
da boa vontade do artista, certo? E quando vocês fecham um contrato, vocês determinam um número de contatos, posts, chega nesse nível de detalhamento? Não. Para vocês fazerem o trabalho de vocês bem, vocês precisam da colaboração do artista. Tem um escopo definido para a gente tanto não extrapolar muito, quanto para também não ficar a menos, né? Então, a gente chega num ideal para a gente poder performar nesse projeto, nesse trabalho. E, a partir daí, a gente começa a desenhar e no meio do projeto a gente também vê coisas que precisam mudar ali, né? De repente, às vezes é um projeto que a gente precisa colocar mais conteúdo, ou que a gente precisa pensar em coisas diferentes que não estavam nesse escopo. A gente vai revendo isso ao longo do tempo. Tá, e aí essa negociação é feita com o empresário sempre. Contrato. Qual